Bom dia, nono ano. Tudo bem com todos? Bom dia. Vamos Bom iniciar mais uma dia. aula, né, de geografia. E lembrando aí a vocês que já estão presentes aí. Bom dia, então, aí, Alanes, Isabela, João Pedro, Lívia, Luiz Felipe, Luísa e Miguel Augusto. Muito bem, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, na aula Oi. passada, nós havíamos parado, então, na questão. Havíamos, hoje o nosso tema é esse, a União Europeia, tá bom? Para a gente finalizar esse nosso assunto desse capítulo. É, essa atividade foi, então, aí, solicitada, me parece, não, vamos solicitá-la hoje, tá? Essa atividade que será solicitada hoje, porque vamos, então, terminar de só finalizar essa parte que ficou pendente, né? O nosso horário ficou apertado, por isso que a gente não pode mais perder esse tempo. 8 horas, temos que iniciar a nossa aula, tá? E é isso aí, que vocês já estão atentos aí e com acesso já pronto para participar. Então, lembrando que essa questão aí da página 59, matriz energética, ela é fundamental, né, para o desenvolvimento de qualquer país do mundo. E a Europa não foge à regra. Então, a matriz energética são, então, aí os recursos, né, que se utiliza para fazer, então, aí toda a produção se destacar economicamente, tanto para produzir, para exportar, para transportar. Então, foi isso que nós, então, falamos aí na aula passada. E o desenvolvimento industrial é consequente, e a consequente intensificação do processo de urbanização de grandes partes dos países europeus resultaram no aumento pela demanda de energia e de matérias-primas. Aí vem uma outra questão, meio ambiente, foi o que nós havíamos até mencionado aí, que tem um lado positivo e negativo, né? O lado positivo é a produção, a geração de emprego, né? É a questão econômica, as exportações, mas para a questão ambiental é muito preocupante. Essa questão foi até marca, né? Essa parte selecionada do texto, resposta, então, até da questão 48. Né? Por que os recursos energéticos são considerados estratégicos para o crescimento dos países europeus? Então, sempre vamos ver o lado positivo e o lado negativo. O lado negativo, geralmente, é a questão ambiental. O positivo é o progresso, geração de empregos, impostos, infraestrutura. Isso aí você já sabe ao longo de muitas falas, né, da gente ao longo do nosso trabalho. E essa 49, ela nos chamou a atenção justamente a respeito, né, dessa matriz energética que é utilizada aí intensamente, né, que são esses que estão aí na nossa apresentação. O gás natural, o petróleo, o carvão mineral, a energia nuclear e eólica. Mais uma participação solicitada aí. Vamos lá, então. E na pergunta 50, foi então aí mencionado, né? Porque a Alemanha é o país europeu que mais emite poluentes na Europa. Pois é, pessoal, né? Como você já sabe, né? A Alemanha participou de uma primeira guerra, participou de uma segunda guerra, se estruturou, se ergueu e aí, ó, está nessa posição aí, né? Como vocês estão percebendo aqui, ó. A Alemanha tem consideradas reservas de carvão e utiliza para geração de energia termoelétrica. Entretanto, a queima do carvão nessas usinas é responsável pela produção da elevada quantidade de CO2, que você sabe que é o gás carbônico, que é altamente poluente, né, e que é concentrado na atmosfera quando o calor impede com que esses gases subam nas camadas mais altas da atmosfera, e isso então produz o efeito estufa. Vamos lá, Alexa Tamares está chegando. Bom, e dando sequência aí, essa parte aqui também, não, a gente mencionou, mas não foi possível falar com mais detalhe. Então, está até mais forte que a questão 51. Porque a França apresenta dificuldades para abastecimento interno e qual foi o investimento do governo francês. Então, nós já temos aí, já selecionada a questão, né, devido à escassez de recursos energéticos, e dessa forma, importa grande quantidade de petróleo e de carvão mineral. O governo francês investiu na geração de energia termonuclear, sendo este país o que apresenta a maior concentração de usinas nucleares da Europa, com produção suficiente para exportar
para os países vizinhos. Então, à medida que a gente vai percebendo que se começa a fazer uso dessas matrizes energéticas por uma necessidade de desenvolvimento econômico, de atendimento à população, que refere-se à produção de energia elétrica, porque uma vez que o país não tem água suficiente para produzir energia nas usinas hidrelétricas, no caso do Brasil, países buscam outras formas de produzir energia, que é através de queima de combustível, né, fóssil, que é utilizado nos motores que vão gerar energia elétrica. Aí vem, então, a questão aí, essas preocupações aí, com esse uso desses recursos em proporção gigantesca, aí, que é altamente poluente. Não, nada de energia limpa. E por falar em nada de energia limpa, essa que a gente vai abordar aqui agora, essa aqui, ó, seria aqui a energia nuclear. É uma das muito perigosa, tá, gente? Quando fala que a principal fonte energética da Europa, é considerada limpa, pois não gera CO2, ela não polui atmosfericamente falando, mas é preocupante no caso de um rompimento de um reator, né, e aí a radiação vazar e contaminar. Foi o que aconteceu aqui, nessa reportagem que a gente viu. Na atual Ucrânia, aconteceu o maior acidente nuclear registrado até hoje, em abril de 1986, precisamente entre 25 e 26 de abril, né? A 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, houve um superaquecimento de um dos 4 reatores da usina que explodiu e emitiu radiação a grande distância. Essa tragédia matou milhares de pessoas na extinta União Soviética, além de aumentar os casos de câncer, porque a radiação ela altera todo o metabolismo orgânico de qualquer pessoa, né? E ela, então, pode aí, acordar células essas benignas ou malignas. Aí vem essa questão da doença aí, tá? Vamos dar mais bom dia aqui, mais alguém? Bom dia, Alejandra. Uma pequena pausa aqui para a gente conferir, então, hein, os novos acessos. Vamos lá. Então, bom dia, Alejandra. É isso mesmo? Alejandra, que acessou a sala agora? Então, vamos lá. Vamos, então, na listinha rapidamente aqui. A Alana já havia dado presente. Alejandra, sim. Ok. Agora confirmou que não. Ok. Alexia Tamara também agora acessou, está presente. Alexia Vitória, ok, presente. Arthur também está presente. E vão participar, né? Deixa eu ver aqui mais alguém que não havia entrado. Eduardo, eu não vejo ele aqui ainda. De repente pode estar buscando o acesso ainda. Emily, também não vejo o acesso. Isabela, já ok. Ok. João Pedro. Lara, bom dia. Bom dia. Ao fundo vocês ouvem o trem, né? Buzinando, né? Pois é. Estou aqui no alto do Belvedere, né? E a linha central corta a nossa cidade. Deixa eu ver aqui, mais quem que eu não dei bom dia. Lívia, ok. Luísa, Miguel. Então, vamos aguardar então aí o acesso do Eduardo, o acesso da Emily, e o acesso da Júlia também, já não está aqui, e o acesso da Thaís. Ok. Bom, então, de acordo com as informações do nosso grupo, né, vocês sabem qual é a minha missão e a de vocês também. Continuando, então, né, para a gente fechar a sequência aqui, vamos lá. Acredito que agora Eduardo acessou. Vamos lá, então. Então, acredito, então, que assim a gente vai, né, caminhando aí. E bom dia, Eduardo. Registrando sua presença aqui. Bom dia, tranquilo. Continuando aqui. Bom dia diferente. Eduardo mesmo? Não é Eduardo? É Eduardo mesmo. Ok. Pensei que fosse o Túlio que tinha acessado, eu não tinha percebido aqui. Às vezes vocês conseguem entrar direto sem pedir permissão. Bom, então vamos lá, então. Ok. Continuando, então, esse finalzinho, né, de assunto da aula anterior, questão das fontes energéticas, as matrizes, né, ora poluentes, ora limpa, mais preocupante, em relação à radiação, caso
um, um reator, né, entre em colapso. Foi o que aconteceu lá no Japão, em Fukushima, quando aconteceu a questão dos terremotos, do tsunami, toda aquela coisa que depois a gente vai mencionar quando estivermos estudando a Ásia. Um assunto para breve. E dando sequência aí, a gente observa nesse mapinha aí a quantidade, né, de recursos energéticos utilizados aí, pelos países europeus, principalmente o carvão, né, combustível, que está aí com a cor em preto. Vocês verem que tem locais aí que ele é dominante, aí, né, como Polônia, a Grécia, é, já o petróleo é dominante na Itália, né, a utilização, né, dentre outras aí, a energia renovável em destaque nos países nórdicos, como Noruega, Suécia, Finlândia, né, temos destaque para a Suécia e para a Finlândia, são as energias renováveis, aí seria a energia eólica, né, os aerogeradores, né, e muito contribui. Mas o petróleo, vocês estão percebendo, né, nos países aí estão dominando aí, né, os combustíveis fósseis aí. Bom, essa questão, essa marca que temos agora aí, só para finalizar esse assunto, para a gente entrar na União Europeia, seria essa pergunta, né? De acordo com o mapa da página 61, Europa Consumo Energético, porcentagem em 2013, o que se percebe com os dados da porcentagem de consumo de alguns países europeus. Então, nós temos como resposta, em função do mapinha, que há uma grande dependência de energias, de fontes energéticas fósseis, como o carvão, o gás natural e o petróleo. Esses recursos, além de serem altamente poluentes, devido à produção de CO2, gás que contribui para o efeito estufa, são fontes não renováveis e de alto custo no mercado, como é o caso do petróleo. Então, são assim, informações que vocês percebem e preocupantes, né, com relação a esse contingente de gases produzidos aí ao longo das 24 horas de todos os anos. Isso ambientalmente falando, em função dessa utilização dessa matriz energética aí, que a maior parte produz poluentes, é muito preocupante. Aí vem a questão ambiental, né? E sempre assim, tem um lado positivo e um lado negativo. O positivo é tudo de bom, né? A questão do trabalho, dos impostos, da infraestrutura, da produção, da exportação, da importação, e aí vem o negativo, o meio ambiente. Essa é a questão aí que está constantemente em pauta nas conferências mundiais. Aí. Até atualmente, como eu já falei, o atual presidente dos Estados Unidos está de acordo aí com a diminuição dos poluentes produzidos aí pelos Estados Unidos. Assunto esse antes, pelo presidente anterior, o Donald Trump, não tinha nem conversa. Agora o atual já está deslumbrando isso aí, isso é muito importante. E falar em importante, o transporte, para a gente finalizarmos aqui então. Então nós temos aí a 53, que pergunta aí, né, qual é o modal de transporte de exemplos na Europa. Então nós temos aí, né, de acordo com a nossa marcação, o modal ferroviário, por exemplo, tem dimensão transcontinental, cobrindo praticamente toda a Europa, chegando até mesmo a Inglaterra, como o Eurostar, sobre o Canal da Mancha. Na página 62 a gente vai ver um detalhe sobre esse Eurostar, sobre que é o famoso trem-bala. Já na 54, né, qual é o destaque do modal hidroviário europeu? Então, ele fala, né, que interliga diversos rios e países por meio de canais artificiais, utilizando sobretudo para o transporte de cargas. Entre os portos europeus, destaca-se o de Roterdã, localizado nos Países Baixos, e está entre os mais movimentados e importantes do mundo, com cerca de 45 quilômetros de extensão. A gente vê na imagem o porto de Roterdã, lá nos Países Baixos, né, que tem aquela parte lá interessante lá que nós vimos que é uma parte abaixo do nível do mar, que através de diques eles conseguem então tirar, né, o excesso de água da parte baixa através desse paredão gigantesco lá nessa localidade. Tá? E a questão da 55, para a gente então aí, passar para o próximo assunto, caracteriza o porto, que é a porta de entrada e saída de mercadorias no continente europeu. Então ele tem aí um destaque para o de Roterdã. Movimenta cerca de 230 milhões de toneladas por ano. Esse porto desembarca os principais commodities, né, que são as mercadorias brasileiras negociadas
com o continente europeu, como proteína animal, café e suco de laranja, farelo da soja, milho, carne bovina, entre outros. Então, geralmente, os produtos brasileiros, né, que entram na Europa, geralmente são os produtos tropicais, né, do setor primário, aqueles que são produzidos aqui, né, laranja, banana, em geral frutas, né, e também bastante da nossa pecuária, mas tudo com alto grau de qualidade, são muito exigentes, tá? A gente está falando da Europa, a Europa é considerada como uma, um título do passado como primeiro mundo, né? E o Brasil, em títulos passados, é considerado como terceiro mundo, né? Um mundo subdesenvolvido, embora hoje, com todo o processo de globalização, nós estamos então tendo a participação de muitas multinacionais que aqui estão, né, produzindo, embora, né, tenha um lado negativo, que explorando a mão de obra barata aqui no nosso país, porque o nosso salário é bem inferior a muitos países por aí, você sabe, e a questão também de energia, que é barata, que se produz através das hidrelétricas, a questão dos impostos, né, então, para incentivar a empresa a vir para cá, reduz os impostos, e nisso eles acabam tendo lucro, aqui ficando e explorando ambientalmente nossos recursos e o nosso espaço atmosférico. Também é uma outra preocupação, né? Então, vocês estão vendo? Sempre tem um lado positivo e negativo. E como eu falei, para finalizar, temos aí o Eurotúnel, né? Que é um túnel ferroviário construído sobre o Canal da Mancha, inaugurado em 6 de maio de 1994, começou a ser construído ainda no ano de 1988 pela França e o Reino Unido. E aí tem um destaque, a gente vê, aqui está o Reino Unido, né? Não sei se vocês conseguem ver o cursor aí, deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui. O cursor, né? Eu mostro para vocês, ó, aqui, o Reino Unido, tá? Aqui está a ilha do Reino Unido, né? E aqui está a França, uma pontinha final da França. Então, Reino Unido e França estão ligados por esse canal, por debaixo do mar, né? Ele tem 50 quilômetros de comprimento, com 37, sendo, né, que desses 50 quilômetros de comprimento, sendo que desses 37 quilômetros passam sobre o Canal da Mancha. Quem é o Canal da Mancha? Esse trecho aqui, tá? Onde nós temos aqui o Mar do Norte. Não se esqueçam, né, que nós localizamos o Mar do Norte no nosso mapinha de cartografia. No texto atual, o Eurotúnel é considerado o terceiro maior túnel subterrâneo existente em todo o mundo, e o seu ponto de maior profundidade está 75 metros abaixo da superfície, que é essa parte que o cursor aqui está movimentando aqui para vocês. Então, existe sim esse canal, né? Aí fala, né, que ele tem aí o terceiro, né? Ó, o terceiro. Bom, naturalmente, né, se a gente for ver em termos de recurso, de querer, né, se projetar, se destacar no mundo aí, então nós temos aí ele em terceiro. O Japão também tem o seu túnel, tá? Também é bem extenso, se destacando aí também aí nessa colocação aí. Então, para vocês verem o que é tecnologia, né? E como que se organizam isso aí. Já que o Eurotúnel tem 50,5 quilômetros, o Japão tem o seu primeiro, ele tem em primeiro lugar com 53,8, que é um túnel também produzido por eles lá. Então, o primeiro seria lá no Japão, temos o segundo na Suíça e o terceiro aqui nessa região ligando o Reino Unido à França. Então, curiosidades aí. E por falar em curiosidades, faz parte da nossa lista daqui para frente, né? As atividades que deverão ser feitas. E aí, ao longo da nossa aula, além de ter essa atividade, da página 62 e 63, podem já marcar aí, tá bom? Para ser feita. Vamos somar mais, porque vai vir mais aí, tá? Até o final da nossa aula. E agora, temos o assunto União Europeia. Eu fiz a participação aqui das 51 até as 56, sem envolver vocês, para a gente ganhar tempo, porque era um assunto previsto para ter sido terminado na aula passada, tá bom?
Da agora para frente, né? 56. Aí sim, aí vamos ter aquela parte que vocês interagem comigo aqui. Que participação é essa, né? Até essa videoaula, né? Ela também vai ser enviada para a área para ela fazer análise de como está a participação de vocês, tá bom? Então, lembrando aí, né? Vamos lá. Alanis, Alejandra, Alexia, Tamara, Alexia Vitória, Arthur, Eduardo, Isabela, João Pedro, Lara, Lívia, Luiz, Luísa, Miguel, Túlio. Ainda não falei o nome da Emily, né? E também da Júlia. Ah, sim, acho que a Júlia agora acessou nossa aula. Bom dia, Júlia. Bom dia, porque meu telefone tá muito ruim para carregar, Wander. Ah, tá ok. E Emily, eu tô vendo ainda não acessou. Então tá. Então só faltava então Júlia e Emily para completar aqui. Então a Júlia já chegou, bom dia, ok? E vamos aguardar a Emily então, né, para que a gente possa então ter esse registro aqui, porque vocês já passaram pelo nosso grupo e já viram lá a mensagem. Essa aula também será enviada para a área que ela quer avaliar, tá, gente? Então vamos participar legal e fazer a nossa participação valer para que, né, tudo dê certinho e todos ficamos assim tranquilos e felizes, né, com os nossos trabalhos aqui, tanto da minha parte quanto da parte de vocês. Bom, então o assunto é esse. Benelux, né? Bom, Benelux. E Benelux que é isso? Vamos entender o que é isso aí. Então vamos começar agora. Bom, União Europeia. Aí tem a origem, tá? Aqui tem uma mapinha. Temos, assim, destaques no texto, que é o momento da parte que vocês interagem. E tem uma parte, a crise. Ah, gente, tá vendo? Sempre tem um lado bom e o lado ruim, o positivo e o negativo. Então vamos entender o que essa questão tem a ver com esse título de crise na União Europeia. Mas primeiro temos que entender o que é a União Europeia. Primeiro passo, observem esse mapa da página 62, que está sendo aí, apresentado, aliás, né? Vocês estão vendo aí, né, que temos datas. E essas datas, elas são correspondidas por, por, por cores. Estão percebendo, né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu Sim. quero que vocês observem é o seguinte. Nós temos aí União Europeia, nós temos aí o título Origem. Vamos lembrar, Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, vocês sabem que ela aconteceu aonde? Me lembra aí, que eu já quero saber de vocês, vocês estão recordando. Onde aconteceu a Segunda Guerra Mundial? Aonde aconteceu a Segunda Guerra Mundial, pessoal? Na Europa. Na Europa, legal. Era Beleza. Só se vocês me falarem que foi na Europa, eu já estou feliz. Beleza. Então, se a Segunda Guerra Mundial aconteceu na Europa, significa então que muitos países lá tiveram processos de destruição, né, em todos os seus aspectos, envolvendo o lado econômico, até a questão social, envolvendo pessoas, e territorialmente falando também, que havia um interesse muito grande lá na questão territorial naquela época que já mencionamos e acredito que vocês devem estudar mais na disciplina de História sobre o assunto. Bom, então lembrando que a origem da União Europeia tem a ver, então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, tá, gente? Com o intuito de fortalecer a economia e facilitar o comércio e as exportações daquela época que estavam praticamente todas em grau, assim, de menor desenvolvimento. Então, diante disso, 3 países se juntaram. Eles estão até marcados aí. Né? E como esses 3 países se juntaram, já estão até marcados aí, a pergunta, então, que eu vou fazer, quais são os países do Benelux? Eu gostaria, então, que a Alanis me respondesse. Alanis, de acordo com a projeção, quais são esses 3 países aí? Para a gente começar? Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. Ok. Então, esses 3 países aí, né, vão formar a sigla. Essa sigla, tá? Como já foi mencionado aqui na leitura, ó, quais são os países da sigla Benelux? Aí foi mencionado, então, aí, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo. BE, Bélgica. NE,
Países Baixos. Opa, mas não tem nada a ver. NE com Países Baixos, PB. Beleza, vamos entender isso aí. E Lux, aí sim, tem a ver com Luxemburgo, certo? Então, BE de Bélgica, LUX, Luxemburgo, mas ficou estranho, né? Países Baixos. Pois é, os Países Baixos está traduzido em português para nós, tá? Então, os Países Baixos é chamado de Niederlande. Ah, agora ficou fácil, né? NE, Niederlande. Agora vocês já sabem. O B é de Benelux, N é de Niederlande, traduzido para nós, para o nosso português. Niederlande significa Países Baixos, e Luxemburgo, LUX, Luxemburgo. Então, fechou a ideia aí. Então, tudo começa por esses três países, né? Lá em 1944, tá? Primeiro acordo, né, comercial e exportação de carvão e aço, utilizando o porto de Roterdã. Então, foi iniciado por eles. Então, aqui no mapinha nós temos os Países Baixos, ou então o porto de Roterdã, que é chamado de Niederlândia, né, pela língua holandesa, Bélgica e Luxemburgo. Tá? Então, vamos guardando essa ideia aí, porque isso vai chegar a 27 países, então estamos começando com 3. Bom, já que nós estamos começando com 3, vamos lá, né? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, antes de eu passar para 57, de acordo com o texto aí, e de acordo também com o que a gente vai ver no mapinha daqui a pouquinho, novamente. Em 1951 surgiu o SECA. O que é o SECA? Vamos mostrar aqui. Ó. O SECA é a Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Lembra que eu falei para vocês que Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo formou-se uma organização chamada Benelux para exportar o carvão e o aço? Então, isso em 1944. Quando foi em 1955, eles então mudaram a sigla e colocaram então nela o que de fato eles fazem, né, que é a questão da exportação do carvão e do aço. Então, a sigla Benelux se transformou em SECA. E ao transformar em SECA, houve então o ingresso de mais 3 países. França passou a fazer parte, Alemanha e Itália. Então, a partir daí, o Benelux, que era de 3, se transformou em SECA, agora de 6 países. E eles estão aqui. Ó. Então, ó, aqui está. Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha. Então, esse rosa aqui, ó, esse aqui, ó, países fundadores em 1957. Então, se uniram, né, a uma nova organização chamada de SECA. Bom, o tempo passa, né, e já em 1957, através do Tratado de Roma, houve então aí uma outra mudança, né, que passou a ser chamado então, o Benelux, que era a SECA, passou a ser chamado então de Comunidade Econômica Europeia, CEE. E aí, muitas coisas vão acontecendo. Então, só para recordar, em 1951 surgiu o SECA, com a adesão da França, Alemanha e Itália, e estou mostrando para vocês agora. Já em 57, aquilo que era a SECA passou a ser Comunidade Econômica Europeia, através da assinatura do Tratado de Roma, em Roma mesmo. Tá? Esse tratado foi estabelecido a livre circulação de capitais, mercadorias, serviços e trabalhadores entre os Estados-membros. Então, a ideia era essa. Países que permitissem tanto mercadoria quanto pessoas circularem livremente, sem ter que pedir autorização, sem ter que pagar impostos. Essa era a jogada. Vamos nos fortalecer. O negócio é produzir, e não ficar nos cobrando aquilo que um ou outro está fazendo, e sim juntar tudo que nós estamos produzindo e fazer nossa economia se destacar entre os demais países europeus. E aí vocês estão vendo a ideia, né, do capitalismo, a ideia do lucro e da união. Já em 1955, outra coisa já aconteceu aí. Ó, né? Foi criado, então, através do Tratado de Maastricht, né? Foi criado, então, esse tratado ele foi assinado lá nos Países Baixos, tá? Onde tudo começou, né, em 1944. Foi criada, então, a União Europeia, com a assinatura do Tratado de Maastricht. E já em 2002, é uma coisa muito rápida, né?
começou a circular uma moeda comum chamada de euro, que até hoje existe. E há países que circulam, além do euro, circula também a sua moeda nacional. Mas tem aqueles que apenas circulam o euro, que é chamado de zona do euro, que são esses países, ó, membros da zona do euro. São esses países que têm essa sigla, esse cifrão, né, digamos, né? A nossa moeda tem um cifrão, e aqui também eles têm um cifrão, né, que é esse Ezinho aí, simbolizando, então, aí, a moeda do euro. E eu quero que, matematicamente agora, vamos entender todo esse processo rapidamente. Ó. O mapa, né, da página 63, que é esse que nós estamos visualizando, ele mostra aí os países que adotaram a nova moeda, integrando a chamada zona do euro. E aí nós temos, então, aí, 1957, e depois vamos aí aumentando as adesões, né, até chegar à atual União Europeia, passando aí pelo Benelux, depois aí o SECA, depois o CEE, aí chega-se a União Europeia através desses tratados de Maastricht, dos tratados de Roma, como o texto já nos informou. Então, só vocês agora ir observando aí, ó. Por exemplo, os 6 países iniciais, 1957, né, vamos lá, só centralizar aqui. Em 1957, então nós temos os rosas. Então vamos lá. Então tudo começou com Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, depois somarem a partir de 1951, França, Alemanha e Itália. E com o tempo, outros países foram aderindo. Então, em 1973, ó, nós temos Dinamarca e Irlanda. Aquilo que era 6 passou a ser 8. Em 1981, chegou mais um país a ingressar, Grécia, passou a ser 9 países. Em 1986, mais 2 países ingressaram, Portugal e Espanha, passando a ser 11. Em 1995, ingressaram mais Suécia, Finlândia e Áustria, passando a ser 14. Em 2004, ingressaram mais 10 países. Aí nós temos Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Chipre e Malta. Deu 10? Então vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bom, então tem um país aqui. Olha ele. Há um errozinho aí no nosso material cartográfico, tá? A Eslovênia, que está de verde, ela faz parte, então, desses 10 países. Aqui não, está escrito Eslovênia, onde está verde, tem que ser marrom, tá, gente? Então, houve um erro aí na grafia aí, desse mapinha, tá? Então, todos de marrom, incluindo a Eslovênia, que está de verde, compõem os 10 países que fizeram parte, ingressaram, né, na União Europeia em 2004. E em 2007, nós temos mais 2, que passa a ser de 24 para 26, Romênia e Bulgária. E, em 2013, aí não é a Eslovênia, e sim a Croácia, que está aqui, ó, bem clarinha aqui. Ó. Vocês estão vendo então o cursor, né? Onde está o cursor está a Croácia. A Croácia, essa cor aqui deveria estar aqui, ó, onde está verde. Tá? E onde está verde aqui, deveria ficar marrom. Então, a Croácia, ela entrou, então, no ano de 2013. Se vocês tiverem com o material em mãos, quiserem anotar aí, 2013, fazer uma setinha, escrever Croácia. Aí vocês vão entender que a Croácia foi o país de número 27 a ingressar. Então, a União Europeia, ela é composta, então, de 27 países, o mapinha nos mostrou aí, e agora vem o texto nos chamando a atenção justamente disso aí, né? O mapa da página anterior mostra os 27 integrantes da União Europeia. Qualquer dúvida, a gente pode voltar a falar a respeito dessa distribuição dos países aí, mas está muito fácil entender isso aí. O único probleminha foi aqui, ó. A Eslovênia deveria estar de marrom, enquanto a Croácia deveria estar de verde. Tá? Aí sim, formam os 27 países da União Europeia. Então, lembrando que agora a gente pode mexer com a questão 57. Então, vamos lá. Está de azul, né? Então, vamos ver. Vamos fazer um convite aqui, ó, para o primeiro menino da lista, Arthur. Uma vez.
Vamos lá. A 57, Arthur. Quais países manifestaram interesse em fazer parte do bloco com os pedidos ainda não aceitos? Então, nós já sabemos dos 27. Então, tem mais países querendo ingressar aí. Bom, então o Arthur é que vai nos responder. Arthur, quais são os países? Já estão selecionados aqui. Ó. Lê para nós aí, por favor. Arthur? Oi. Está me ouvindo? Tá. Então, lê para nós, Arthur, esses países que estão marcados aqui, por favor, que são os que estão pedindo para ingressar na União Europeia. Quais são eles? Pode ler para nós aí. Islândia, Sérvia, Montenegro, Macedônia e Turquia. Isso. Então, se esses países forem aceitos, ainda não foram, tá? Se eles forem aceitos, então, de 27, vamos ter quantos? 32 países, né? Por enquanto, eles estão nessa questão aqui, ó, né? Como a pergunta está nos pedindo para responder. Quais países manifestaram interesse em fazer parte do bloco com os pedidos ainda não aceitos? Então, são esses aí, tá? Bom, então, diante dessa solicitação e ainda não aceitos, então nós temos aí uma outra questão. Vamos convidar, então, agora a Alejandra. 58, Alejandra. Vamos lá, então. Quais seriam os fatores que impossibilitam a entrada desses países na União Europeia? Opa, peraí. Então, de uma forma que houve o ingresso, agora a União Europeia colocou regras. Não é qualquer um que vai entrar. Então, vamos entender. A Alejandra, então, vai nos dizer, né, quais seriam os fatores que impossibilitam a entrada desses países na União Europeia. Então, Alejandra, pode ler para nós aí, que está marcado aqui. Começando aqui. Para ser aceito no bloco, os países interessados precisam cumprir algumas exigências econômicas, sociais e políticas. Tá. Então, vocês estão percebendo que agora não está tão fácil assim, não, né? E essas exigências, né, elas, como está mencionando aqui, ó, elas têm fatores. E esses fatores, né, como grande interação econômica, a livre circulação de pessoas, né, que tornam necessária a adoção de medidas que visam reduzir o máximo as diferenças entre os países integrantes do bloco. Então, eles têm que aceitar, né, essas exigências aí, para que eles sejam aceitos. É tanto que vem até a pergunta aqui, ó, quais seriam os fatores que impossibilitam a entrada desses países da Europeia? Então, tem que cumprir, então, essas exigências econômicas, políticas e sociais. Dentre elas, a grande interação econômica, os países têm que estar fortes economicamente, tá? Porque não, eu não sou forte, mas eu vou entrar na União Europeia para eles me socorrerem. Não, a União Europeia não quer socorrer ninguém, pelo contrário. A União Europeia quer que eles somem com o desenvolvimento econômico do grupo. Entendeu? Mesma coisa, né? Eu vou ser amigo daquele meu colega, porque eu vou começar a tirar dele, da minha amizade, meus possíveis interesses. E ele vai me ajudar. Não, hoje, gente, como eu já falei para vocês, vocês estão se preparando, estão estudando, porque no futuro não tem como você ficar dependendo do seu colega, do seu amigo para sobreviver. Você tem que buscar a sua própria sobrevivência com suas capacidades. Mais ou menos por esse caminho aí, né? Fazendo uma relação entre economia e desenvolvimento pessoal, tá? Bom, então, diante dessa exigência, né, tem mais coisa por aí, ó. Vamos lá, na 59, vou fazer um convite aqui para quem? Mais um aluno aqui. Eduardo, acho que é você agora, Eduardo. Vamos lá, então. Na 59, quais são as exigências que a União Europeia faz para um país seja aceito? Então, vamos lá, o Eduardo. Seria aí 59, né? Tá aqui, ó. Vamos começar por aqui, ó. Ok, Eduardo? Vamos lá? Veja, Eduardo me ouve. Ele não mandou nenhum recadinho aqui no chat. Eduardo, está me ouvindo? Então, bom, vamos passar então para o próximo aí, menino. João Pedro. Vamos lá então? Na questão 59?
Vamos lá, João Pedro? Vamos. Quais são as exigências? João Pedro ou Eduardo está falando? João Pedro. João Pedro, então vamos lá, João Pedro. Depois eu volto para o Eduardo. Quais são as exigências que a União Europeia faz para um país seja aceito? Então, a resposta está aqui, ó. Vamos lá? Página 64, onde estou marcando aqui, ó. Apresentar. Não sei se o João Pedro conseguiu localizar aqui a resposta. Estou apresentando. João Pedro, conseguiu localizar? Estou Consegui. apresentando aqui, ó. Para apresentar, vamos lá? Apresentar estabilidade econômica, ler governos democráticos, ter controle dos gastos públicos, da inflação, entre outros. Ok. Então, você acabou de responder para nós quais são as exigências que a União Europeia faz para um país seja aceito. Então, gente, é muito sério isso aí, ó, né? Estabilidade econômica. O país tem que estar em desenvolvimento. Ele não pode estar em dificuldades financeiras. Ele não pode ter uma população com uma porcentagem grande de desempregados. As pessoas, né, têm que estar conseguindo assim, viver de uma forma em que o governo não tem que ficar ajudando, e sim as pessoas trabalhando, se autossustentando, tá bom? Ter governos democráticos, ou seja, não terem corruptos, né, no meio da política, isso é raro, né, gente? Ter controle dos gastos públicos, ou seja, todo o dinheiro, né, que o governo recebe, ele consegue, então, fazer todo aquele planejamento, atendendo a saúde, a educação, a infraestrutura, que é transporte, a questão do comércio, né, e o mais importante, né, além de controle dos gastos públicos, da inflação. O que é inflação? Vamos entender isso aí. Inflação é bem fácil de entender. É quando o nosso dinheiro ele não tem valor. O que é isso? Dinheiro não tem valor. Eu ir no mercado hoje, comprar um pacote de arroz de 10 quilos a R$ 29, e amanhã eu volto lá para comprar um outro produto e me chama a atenção que o pacote de arroz não é mais de 10 quilos, não é mais R$ 29, é 30, é 31, é 32. Inflação é isso, é quando o nosso dinheiro ele perde o valor. E todo o nosso dinheiro perder o valor é quando há, então, uma perda de valor do nosso dinheiro em relação ao que nós recebemos mensalmente. Porque a gente percebe que está acontecendo uma inflação e o dinheiro está perdendo valor pelo que você recebe todo mês. Porque o que você recebe todo mês não aumenta, mas os produtos aumentam. Então, se o seu salário não aumenta, mas os produtos aumentam, você então não vai comprar aquela mesma quantidade de produtos, porque o seu salário não aumentou, mas os produtos aumentaram. Isso é inflação, tá? É perda de valor do dinheiro, ok? E você até deve saber disso que os pais comentam, né? Nossa, esse mês não deu para comprar o que nós compramos no mês passado. É mais ou menos essa ideia aí, tá? Então, controlar a inflação, porque a inflação é que torna os produtos, que faz os produtos ganharem valores todos os dias aí, tá? E isso não acontece com o nosso salário, né? Dos pais de vocês e com a gente profissional. E vocês ainda vão entrar no mercado de trabalho e vão entender isso aí. E uma outra parte interessante também, qual foi o primeiro país a deixar o bloco da União Europeia? E então nós temos agora uma situação aí que vai chamar a atenção. Vamos lá, Alexia Tamara, sua participação aí, essa questão aí, número 60. Qual foi o primeiro país a deixar o bloco da União Europeia? Ele está marcadinho aqui, ó, nas últimas linhas aqui. Vamos lá? Não sei se ela me ouviu. Alexia Tamara, me ouvindo? Então vamos lá, Alexia Vitória, você pode ler para nós aqui então essa questão aqui da pergunta, qual foi o primeiro país a deixar o bloco da União Europeia? Sim. Tá aqui, ó. Estou marcando aqui para vocês. Sim. O primeiro país a deixar o bloco foi o Reino Unido, em janeiro de 2020, após a realização de um plebiscito em 2016.
Esse período ficou conhecido como Brexit. Opa, então vamos lá então aí. Beleza. Então, o que nós estamos percebendo aí? Você está falando aí, né, da finalzinho aí, com esse nomezinho aí, né, Brexit. Seria então aí o significado, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. O Reino Unido compôs a União Europeia durante muito tempo, tá, gente? Se o Reino Unido tivesse na União, seria o 28º país. Então, ele saiu em 31 de janeiro de 2020, tá? E essa palavrinha aí, né, Brexit, é a junção de Reino Unido, Brit, Reino Unido. Não sou bom no inglês não, mas é mais ou menos isso aí, tá bom? Então, Reino Unido, Brit. E a palavra exit significa saída. Já devem ter visto nos filmes norte-americanos, né, aquela plaquinha lá em cima, né, exit, significa saída. Então, Break Brit, Reino Unido. E exit, saída. Então, saída do Reino Unido do bloco. Aí originou, então, essa palavrinha chamada Brexit. E é essa aqui, né, que vou reforçar ela aqui, tá? Então, Brexit significa, então, a saída do Reino Unido do bloco. E por que o Reino Unido saiu? A gente vai ver isso aqui já. E por falar em ver isso aqui já, nós, então, respondemos aí a questão 20, a participação, então, foi dada. De quem que foi a participação última aí? Só para nós recordarmos aqui. A Letícia Vitória, que participei agora. Ok. Então, vamos lá. Então, de acordo com o nosso texto, nós temos, então, aí uma informação aí que é interessante, quando a gente fez a leitura aí da 59, depois nós chegamos, né, a 60, e em 2013, o último país a aderir ao bloco foi a Croácia, tá? 2013. Lembrando que se o Reino Unido saiu em 2020, né? Então, até então, a União Europeia, até 2020, era composta de 28 países. Com a saída, 27, atualmente. Tá? E aí vem, então, a pergunta da questão 60. Né? Muito bem. E lembro a vocês também que nós temos aqui esse texto, né, nos chamando a atenção. Porque, da mesma forma que a Europa tem aí a União Europeia, que começou lá com Benelux, em 1944, formando aí 8 países, e agora a gente tem informação que o Reino Unido saiu aí em 31 de janeiro de 2020, por uma questão que a gente vai buscar essa resposta. E ao buscar essa resposta, vamos entender uma coisa. Da mesma forma que o Reino Unido tem União Europeia, nós, né, aqui no Brasil, fazemos parte também de uma união. Essa união, vou registrar aqui, ó. Lê para mim o que eu marquei nessa projeção aí. Vira aqui, o que eu marquei aqui? O que está escrito aqui, por favor? Mercosul. Mercosul, né? Então, Mercado Comum do Sul. Quem faz parte desse Mercado Comum do Sul é o Brasil, né? Você vem aí na nossa projeção aí, nesse Você Sabia, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tudo isso surgiu, né, lá na capital do Paraguai, no Tratado de Assunção, em 26 de março de 1991. Então, o Mercosul também está aí, né, com esses 4 países e outros também buscando aderir, né, como Venezuela, Colômbia, dentre outros aí. Já tem ainda aí umas restrições, mas esses 4 se uniram com o mesmo propósito da União, dos países da União Europeia, fortalecer suas economias. E ao fortalecer suas economias, eles também circulam produtos e pessoas livremente entre eles. Então, nós temos aí a informação que após 2 décadas de negociação, Mercosul e União Europeia fecharam um acordo de livre comércio. O tratado determina que até 10 anos não haverá mais tarifas sobre 92% dos produtos brasileiros, argentinos, uruguaios e paraguaios exportados para o bloco europeu.
Por outro lado, 72% das importações vindas da União Europeia também não vão pagar tarifas. Então, vocês estão vendo? Aí que está o acordo, né? Digamos, de cavalheiros, né? Nossos produtos vão circular entre nós e nosso objetivo é lucro, esse comércio internacional, um ajudando o outro, porque nós aqui somos um país tropical, temos muito a contribuir para vocês, e vocês são países de tecnologia, que têm muito a contribuir com a gente. Vocês estão vendo aí os interesses e as trocas e o dinamismo econômico? Então, hoje, né, vou autorizar aqui, hoje o Bloco é o segundo maior parceiro comercial do Mercosul. Em 2018, importou 54,5 bilhões de dólares em produtos, ficando atrás somente da China. Embora a China também é um outro parceiro comercial, de um outro bloco que a gente ainda vai falar. Nos últimos 5 anos, o Mercosul exportou em média 48,2 bilhões de dólares por ano para os 28 países da União Europeia. Opa, 28? Quem é que saiu mesmo, pessoal? Quem é que saiu de último aí? Que somava os 28 países? Reino Unido. Reino Unido, né? Então, quando vocês veem 28 países, então, pessoal, o professor ensinou errado. Opa, vamos lembrar? 28 países até 31 de janeiro de 2020. De 1º de fevereiro de 2020 para frente, aí passou a ser 27, porque o Reino Unido saiu. Mas o texto aqui fala de 28, porque ele é anterior, né, a essas informações atuais aí. Embora o acesso aqui ele é de 30 de maio de 2020, como vocês estão vendo aqui no finalzinho, que é a fonte, né? Mas a informação aqui, ó, 15 de julho de 2019. Mas o acesso foi em 30 de maio de 2020. 30 de maio de 2020, o Reino Unido já havia saído. Mas em 15 de julho, ainda não. Vocês estão vendo como é que as datas importantes, as fontes. Ó, vale a dica aí, tá? Para entender o que um texto nos informa com relação ao que já passou e o que é o atual. Então, esse número aqui, no atual, ele está errado, né? Porque é 27. Mas pela data, ele está certo. Isso coloca, então, os europeus em segundo lugar no ranking dos principais parceiros econômicos do Mercosul, atrás da China, 50,3 bilhões de dólares por ano, e à frente dos Estados Unidos, 30,66 bilhões de dólares. Vocês estão vendo como é que as potências estão se concorrendo através dos seus blocos econômicos? Porque a China faz parte do bloco do Pacífico, e os Estados Unidos também faz parte de um outro bloco chamado NAFTA, que é um assunto também para depois. Então, assim, os países se organizam em blocos, cada um defendendo os seus interesses de acordo com o que se produz, com a circulação de mercadorias, de pessoas. Então, todo o objetivo está ali. Aí você se pergunta, por que o Reino Unido saiu se beneficia ele? Então, vamos chegar lá, tá? Bom, antes de falarmos sobre essa questão, até já mencionando um pouco dessa questão, por que o Reino Unido saiu do bloco, tem a ver com esse título, Crise na União Europeia. Essa crise, gente, aconteceu na União Europeia, mas não foi provocada lá, não. Foi provocada pelos Estados Unidos, tá? Como a gente vai entender a informação que venha logo a seguir. Então, vamos entender isso aí, ó. Vamos começar aqui, ó. A crise econômica de 2018. Bom, ela chegou na Europa, né, como já falei para vocês, o início dela foi nos Estados Unidos, tá? Atingindo as economias de todo o bloco. E ainda mais as economias frágeis do bloco. Economias frágeis do bloco? Vamos voltar aqui um pouquinho. Olha para mim, esses países aí. Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, Croácia, Romênia, Bulgária, Sérvia. Vamos falar o seguinte, o que está de marrom, verde, amarelo, vermelho. Esses países, pessoal, pertenceu no passado a qual lado da Europa? Lado ocidental ou lado oriental? Oriental? Oriental, e ainda pertence. Só que tem um detalhe. O lado ocidental, o desenvolvimento econômico lá foi apoiado pelos Estados Unidos, na época da reestruturação após a Segunda Guerra Mundial, com o capitalismo. Já o lado oriental foi reestruturado pela antiga União Soviética com um sistema econômico chamado socialismo. Lembram?
Sim. Lembrado, né? Lembro. Sim. Sim. Pois é. Sim. Então, quando fala assim, Ô, Wander, que ô, a Wander, crise de 2008 afetou, como o texto fala, né, as economias mais frágeis do bloco, agora vocês entendem. Quais são os países de economia mais frágil? São aqueles que foram socialistas. Esse lado oriental aqui, ó, começando aí pela Estônia, Letônia, Lituânia, chegando até a Albânia, a Macedônia, a Grécia, embora a Grécia foi apoiada economicamente pelos Estados Unidos, mas a Grécia tem um problema econômico muito grande lá, que a gente vai mencionar também. Tá? Então, para vocês verem, né, que o texto chama atenção daqueles países que fazem parte do bloco, já são de economia frágil, e qualquer instabilidade econômica afeta e fazem com que as suas economias se agravem mais em termos de desenvolvimento. E até temos, né, já uma perguntinha aí, né, a respeito dessa questão aí preocupante, que é a 61, onde eu vou fazer um convite, que deixa eu ver quem que eu vou fazer o convite. Eduardo, vocês estão me ouvindo? Wander, Oi, pode falar. Bom, então acho que eu vou dar. Agora você pode participar, que eu já tinha te chamado anteriormente. O áudio não Teve algum tá problema de saindo. conexão aí? não, é que eu quero dar uma aviso que eu caí da live e entrei agorinha. Quem é? É o Ô, Túlio? João, eu caí aqui, não deu tempo de eu tirar o print das 8h40. Tá, mas não, esse print aí pode ficar tranquilo que eu que vou fazer, tá bom? Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Tá? Agora, se o aluno tiver feito, não tem problema, pode me enviar Ô. também. Bom, então vamos lá então, a participação então. Túlio, bom dia. Você não tinha acessado ainda, né? Legal que você já acessou, deixa eu ver se mais alguém, além do Túlio, que não tinha acessado. Emily ainda não, né, pessoal? Ah, sim. Bom dia, Emily. Que bom que você acessou. Bom dia. A Thaís também já conseguiu acessar a nossa aula? Não, ainda não, né? Então tá. Então vamos lá então, aí. Continuar aqui, Ô, Eduardo. Wander, Oi, Wander, pode falar. eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Mais próximo do seu Aquela... microfone aí para eu poder te ouvir melhor. Ah, tá. Aquelas questões, né, que você está falando aí agora, elas tem que anotar a pergunta? Essas que estão sendo apresentadas? Não, por enquanto podem ficar tranquilo. Depois elas vão chegar até vocês aí através de um vídeo, tá bom? Pode ficar tranquilo. O importante agora é vocês estarem acompanhando e participando. Depois elas vão chegar até vocês aí através de um vídeo que você já conhece como foi com relação àquele material de estudo, tá? Eu sei que vocês têm muita atividade para fazer, então eu vou ajudando vocês também nessa parte de se organizar aí com relação ao material, tá bom? Então vamos lá então, dando sequência. Então nós temos aí mais um acesso, esse acesso agora. A Thaís, vamos ver se ela já me consegue ouvir. Bom dia, Thaís. Bom dia. Vamos lá então, dando sequência no nosso trabalho. João Pedro, alguma pergunta? Está com a mãozinha levantada aqui? Não sei. Bom, vamos lá então. Eduardo, a sua vez, né, Eduardo? Te falei qual que é a sua pergunta, Eduardo? Não. Vamos lá então. Parece que a sua pergunta é a 61. Vamos lá. Vamos lá. Quais países foram os mais afetados devido a empréstimos realizados para promover melhorias na sua infraestrutura, principalmente na questão aí, do transporte ferroviário, né, tanto de transporte para pessoas quanto de carga, envolvendo aí trens e metrôs, no momento da crise? É aqueles, então, de economia mais frágil. Então, Eduardo, a resposta já está aí. Quais são eles? Eduardo, conseguiu visualizar? Página 64. Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia. Sim. Desses países aí, tem algum que foi país socialista no passado? Nas suas lembranças aí de estudos? Portugal, Itália, Irlanda, Espanha e Grécia. Algum deles foram socialistas? Que eu me lembre, eu acho que só a Itália. Tá, então vamos lá. Todos eles pertencem ao lado do desenvolvimento econômico apoiado pelos Estados Unidos na época do capitalismo.
Então, agora imagina, se esses países, apoiados pelo sistema econômico capitalista, né, ficarem em dificuldades aí, na época da crise, porque não deram conta de pagar os seus empréstimos, imagina então os outros que nós já mencionamos anteriormente, né, que são países lá do lado oriental. Então, são países, né, que apresentam gastos públicos elevados, né, como o texto fala aí, ó, e dificuldades para saldar suas dívidas, aumentando, né, potencializando mais a crise no bloco da União Europeia. E a União Europeia, como eu falei, ela não quer ficar salvando o país que está com dificuldade econômica. Pelo contrário, ela quer que esse país tenha um desenvolvimento que some aos outros países para eles crescerem economicamente, se fortalecer cada vez mais e concorrer com os demais blocos, como o Mercosul, como o NAFTA, dentre outros que a gente vai mencionar. Eu fico falando agora quais são eles e vocês vão se perdendo, porque nós estamos entendendo o que é a União Europeia, né? A gente vai analisar os outros mais para frente, mas vamos entender que a União Europeia é um bloco que são compostos por 27 países, era 28, hoje 27, que querem o fortalecimento econômico entre eles, de circulação de mercadorias, de pessoas, onde as taxas de impostos são zero entre eles, né? Tudo isso para gerar lucro mesmo e desenvolvimento e emergir essa economia, esse mundo globalizado, que é um concorrendo com o outro. Tá? E, bom, diante de todas essas informações aí, vocês percebem, então, que nós temos aí um probleminha que nos chama a atenção. Que essa projeção aí pelo gráfico. Né? Europa, desemprego, 2008 e 2008 a 2014. Isso tem efeito da crise econômica de 2008, tá, gente? Foi a falta de dinheiro, né, nos Estados Unidos e afetando a Europa. Por quê? Se os Estados Unidos não têm dinheiro para comprar, a União Europeia não tinha para quem vender. Imaginar isso? A mesma coisa, se você não tem dinheiro para comprar uma mercadoria, a loja não tem como vender para você ou para outros. Então, fica tudo parado, né? A economia para. Porque a economia ela é uma roda, ela tem que girar, né? E por falar em roda e em girar, então, nós temos aí 62, né? A crise gerou consequências diversas, como a desvalorização do euro e a redução da atividade econômica com o aumento do desemprego. Quais populações sofreram com a crise econômica de 2008 na Europa? De acordo, então, com a próxima participação. Vamos lá. Emily, está me ouvindo? Vamos lá, Emily. Então vamos lá, Emily, agora é com você. 62. A crise gerou consequências diversas com a desvalorização do euro e a redução da atividade econômica com o aumento do desemprego. Quais populações sofreram com a crise econômica de 2008 na Europa? Então já está marcado para nós aí, ó. Essa primeira aqui, ó. Qual é a população? Pode ler para nós. A população de integrantes trabalhadores menos qualificados e pessoas mais jovens, ou seja, com menos de 25 anos de idade. Estão percebendo, então, que tantos imigrantes que lá estavam, naquela expectativa toda de continuar trabalhando, perderam seus empregos, os trabalhadores com menos preparo, né, também menos conhecimento, né, também perderam, e os jovens, né, com menos de 25 anos de idade. E aí o gráfico está apontando para nós justamente esse período aí, né, crítico aí, né, ó, taxa de desemprego entre as pessoas abaixo de 25 anos, a porcentagem, no período de 2008 a 2014. A gente vê então a questão da Grécia, a Espanha, Portugal, Irlanda, a Alemanha nem tanto foi atingida, né, mas olha vocês verem os países ibéricos, né, Espanha e Grécia, e a Grécia, né, está na região da Península Balcânica. Vocês estão percebendo? Os países de economia frágil, eles são logo destacados aí como resultado de crise, falta de dinheiro. Então, e outra coisa também que foi somando, tá, gente? A intolerância em relação aos imigrantes, como o texto fala, né, e o aumento das tensões contra os imigrantes. Aí vem aquela questão da xenofobia, né? Nós estudamos lá na página 51, quando eu mencionei para vocês o quanto que
há uma aversão ao estrangeiro por parte dos europeus, cidadãos europeus, né, que vê aquele que está chegando de fora com possibilidade de pegar o seu trabalho. Né? Imagina, além dele chegar, pegar o seu trabalho, imagina então numa época de crise, onde não tem emprego nem para quem já está, ainda mais quem está chegando. Então, essa questão da xenofobia, que você tem um olhar contra a chegada do de fora, gera violência. Nós já estudamos isso na página 51, só para lembrar, tá? E, ao mesmo tempo, os imigrantes se manifestam, né, reivindicando direitos e proteção do Estado. Olha para vocês verem. De um lado, os cidadãos europeus, contra o imigrante. E, do outro lado, o imigrante exigindo do governo proteção. Você imagina, né? Que situação para os governos desses países? E aí, vamos lá para 63, que tem tudo a ver. Quais países receberam fundos da União Europeia para recuperar a economia e conter a crise econômica? Bom, então nessa altura do campeonato, vamos ver aqui, mais uma participação aqui. João Pedro, você já participou, não já? Já participei. Então vamos lá, Luiz, é a sua vez. Vamos lá, Luiz, 63. Quais países receberam fundos da União Europeia para recuperar a economia e conter a crise econômica? Então tá aqui, Luiz, ó. Eles aqui, ó. Pode ler para nós aqui. Grécia, Espanha, Portugal, Irlanda e Alemanha. Ok, então esses países aí, naquele momento, né, como está mencionando aqui no gráfico, né, embora a Alemanha, ela pegou uma parcela menor, porque a situação dela é mais controlada em relação à Grécia, à Espanha e até mesmo Portugal. Então, vocês percebem que aqueles de economia mais frágil são os que mais têm índice de desemprego maior. Já aqueles com menos fragilidade, Irlanda, Alemanha, entram nesse conjunto aí, mas com menos necessidade em relação aos demais. Os países, né, que receberam fundos tiveram que adotar medidas de austeridade e apresentar reformas com a finalidade de reduzir os gastos públicos e eram supervisionados pelos credores. Bom, quem são os credores? Aí nós temos aí, ó, a próxima pergunta, né? Nós já vimos aí, né, quais são os países, quais países continuam a receber suporte financeiro pelo fato das medidas ainda não terem efeitos positivos. Então vamos ver a participação aqui deixa eu ver aqui, Isabela, então vamos lá então na próxima pergunta aí. Quais países, né, continuam a receber suporte financeiro pelo fato das medidas não terem sido positivas? Vamos lá. Quais são esses países aí? Grécia e Chipre. Exatamente. E na questão 63, perguntei assim, quais países receberam fundos da União Europeia para recuperar sua economia e conter a crise? Faltou eu acrescentar nessa pergunta aquilo que a Isabela acabou de responder para mim aqui, ó. Quais países continuam a receber suporte financeiro? Então faltou na 63, a 63 mencionou quais são os que recebem. Mas faltou nela, eu perguntar a vocês, quem que está dando esse suporte financeiro, que foi a resposta da Isabela ao ler Chipre e Grécia. Então, esse suporte financeiro, a gente está vendo aqui, ó, esse fundo, né, está vendo aqui, da União Europeia, tá? Somando-se ao Banco Central Europeu, BCE, é o famoso Fundo Monetário Internacional, FMI. Então, juntou-se a União Europeia, BCE, que é o Banco Central Europeu, e o FMI, Fundo Monetário Internacional, tá? Para ajudar esses países, embora com um acordo. Vamos ajudá-los. Mas vocês também têm que fazer a parte de vocês. E a parte que eles têm que fazer é aplicar, aliás, adotar medidas de austeridade. E essas medidas, a gente vai entender agora, são o quê? Reduzir os gastos públicos. Ou seja, o dinheiro tem que dar,
para investir na saúde, na educação, na infraestrutura e tudo aquilo que vai de encontro à necessidade da população. Até mesmo gerar empregos, né? Porque senão não adianta ficarem dando dinheiro para esses países pegar esse dinheiro e não fazer ele recuperar economicamente e desenvolver para que a população continue, né, tendo qualidade de vida e o país voltar, né, a crescer economicamente e se desenvolver por autonomia. Bom, então vamos ver então. Aqui está, adotar medidas de austeridade. O que é austeridade? Resumindo, é você saber usar o dinheiro de um modo em que ele não tenha o destino correto e não gasto desnecessário. Aí vem essa questão aqui, passo a passo, que nos chama a atenção justamente disso aí. E a explicação do que é austeridade está aqui, ó. É mencionado aqui já numa questão em que eu acho que o próprio material de vocês também tem resposta, né? Quando pergunta assim: criado em 2010, no início da crise financeira grega, Troika, composta pelo Banco Central Europeu, Comissão Europeia e Fundo Monetário Internacional, né, que são os grandes partidos fundos, né, tem sido a principal protagonista dos planos de resgate de países europeus em crise. Contudo, as medidas de austeridade impostas a esses países têm promovido mais desigualdade social, contrariamente ao desejado, que é aumentar o desemprego. Quando eu falei para vocês que as medidas de austeridade são para conter os gastos, significa então que o governo então ele deixa de investir principalmente em saúde e educação, e também em infraestrutura. Aí pensa, não vai melhorar nada, só vai piorar a situação. E aí vem essa perguntazinha aqui. Aqui tem, né, os países, né, onde o desemprego aumentou, né, a Espanha, Itália, Grécia. Olha a situação da Grécia, gente. 59,4 é preocupante, né, essa situação aí. E aí, logo em seguida vem a pergunta, né? Indique duas medidas de austeridade impostas pela Troika, que são as instituições financeiras, né, que ajudam esses países, em crise da zona do euro. Aí a resposta está aqui. Entre as medidas impostas pela Troika, destaca o seu ajuste fiscal, com o aumento dos impostos e o enxugamento do Estado, com exigência de cortes em gastos públicos, com privatização de empresas estatais e demissão de funcionários públicos. Olha para vocês verem, né? Quer dizer, o desemprego não pode acontecer. Aqui está acontecendo, né? Corte nos gastos públicos, investimento para a saúde, na educação, né, que são bancados pelo próprio governo, como você sabe, né? Então, a partir do momento que não investe dinheiro nesses setores de atendimento ao público e não gera emprego, a tendência está piorando. E a letra B. Além do desemprego, indique duas consequências sociais provocadas pela recessão econômica, ou seja, falta de dinheiro, né, em que se encontram esses países europeus. A resposta está aí. Olha o agravante aí. Além do desemprego, podem ser indicadas, entre outras, as seguintes consequências sociais de recessão econômica europeia: desmantelamento do estado do bem-estar social. O que é isso? Corte de verbas da educação, saúde e previdência social, e diminuição do consumo e do poder de compra pela queda geral de renda. Foi o que eu falei. Hoje eu compro lá um pacote de 10 quilos de arroz a R$29. Amanhã, esse arroz de 10 quilos já está R$30. Já estão percebendo? Poder de compra pela queda geral da renda. Ou seja, os produtos estão aumentando, mas o meu salário não aumenta. Essas medidas têm provocado fortes movimentos sociais reivindicatórios para a manutenção dos direitos sociais que, de certa maneira, vinham desde a Segunda Guerra Mundial distribuindo renda. Então, no geral, aí, a gente percebe que essa crise de 2008, ela trouxe um grande prejuízo, né, para o desenvolvimento econômico e social desses países. Então, tiveram que reinventar uma outra maneira de ajudar. É o que está acontecendo agora, né, com o momento da pandemia aí no nosso país. O governo, né, ano passado, ajudou muitas famílias que perderam seus empregos ou
que estavam com uma renda inferior aí ao salário mínimo. Essas pessoas se cadastraram, foram analisadas e começaram a ganhar uma ajuda, né, de um subsídio aí, durante uns 4, 5 meses, R$600, e para, né, equilibrar aí a economia do nosso país, porque sem dinheiro não se compra. Se não se compra, o comércio não movimenta, ele não vende. Aí para tudo. Então, aí foi o momento que o governo ajudou. E agora o governo, depois de muita discussão, né, volta a ajudar novamente, mas de maneira mais restrita, né, com valores menos 50% do que foi ano passado destinado. Isso aí já é uma amostra de que a economia do país não está bem, né, já que não pode ajudar como antes. Isso é um reflexo. Mas entende-se que, pelos últimos noticiários, que a economia está começando a voltar a se recuperar depois aí, né, das vacinas, desse investimento que está acontecendo aí. Mas, de todo jeito, né, continuamos aí com os cuidados, com todas as precauções aí, porque a pandemia não passou, né, ela está aí ainda. Bom, e aí, pessoal, aquela palavrinha, né, Brexit, é a saída do Reino Unido da União Europeia. Aí, vamos entender agora o motivo. Tudo tem a ver, então, com o quê? Com a crise de 2008, porque o Reino Unido não queria ficar nessa linha de sustentar os demais países com a economia fragilizada, para também não fragilizar a sua economia, um dos motivos. E aí, então, o texto, né, nos informa que em 2016, um plebiscito no Reino Unido, 52% contra 48% decidiu deixar o bloco. Ou seja, 52% da população votou: não queremos fazer parte da União Europeia mais. E essa separação, então, estava prevista para março de 2019, só oficializou, como eu já falei para vocês, em 31 de janeiro de 2020. E a crise, né, da União Europeia contribuiu para a decisão do Reino Unido de deixar o bloco. Então, se eu perguntar a vocês, por que o Reino Unido saiu da União Europeia depois de muitos anos? Lembra, a crise. A crise fez ela repensar e sair do tratado. Embora o Reino Unido saiu do tratado, oficialmente, em 31 de janeiro de 2020, mas ainda continua obedecendo algumas regras, porque a saída não é assim, como você muda de roupa, né? A saída, ela tem transições. Então, aos pouquinhos, o Reino Unido está enfraquecendo o seu laço, né, com a União Europeia. Essa saída ela é gradual, ela não é de uma vez, tá bom? Tem muita coisa aí para ser ainda organizada em termos de economia, questão social, uma coisa assim. Só para mais tarde entendermos como é que isso acontece, com mais conhecimento que a gente vai buscando ao longo do tempo aí. Mas o importante no momento é isso aí, tá? E outra coisa que o texto fala aqui, ó, espaço, vamos ver aqui, vou marcar aqui, ó. Como é que vocês leem isso que eu acabei de marcar para vocês aí? Espaço, vamos ver como é que vocês leem isso aí. Ah, se pronunciar não, mano. Pode ler do jeito que tem mesmo. Consegue ler? Espaço. Espaço. Strange. Ok, é isso aí. Esse espaço aí, gente, significa o quê? Abolir os controles das fronteiras. Então o Reino Unido ficou preocupado com isso também. Nossa, se, além da crise, eu agora tenho que permitir as pessoas ficarem entrando e saindo aqui do meu país, do Reino Unido, não, isso vai dar muita confusão, vai dar muita briga, muita violência, o xenofobismo, né, a crise, não. Então nós não queremos mais participar do Reino Unido, da União Europeia, por causa disso. A crise e ainda essa lei que deixa as pessoas entrarem e sair sem nenhum pedido de autorização, porque eu faço parte da União Europeia. Então, outro motivo também que o Reino Unido saiu. Tá? Então, o tratado, né, do espaço Schengen, as crescentes ameaças terroristas em diversos países europeus, a proteção da identidade e a cultura britânica foram decisivas para o resultado do plebiscito. Então, o pessoal pensou bem e falou assim, não, nós não queremos estrangeiros aqui, nós não queremos pagar a dívida de outros países que estão em crise, pelo fato de pertencermos a uma união, vamos sair fora. E aí foi o que eles fizeram, tá? Então,
até o final de 2020, né, o Reino Unido continuar a seguir todas as regras da União Europeia, como eu já falei, é 2020, nós estamos em 2021, agora é o período de transição, tá bom? E a sua relação comercial permanece a mesma, ainda nesse período de transição, que ainda não saiu oficialmente. Mas tem muita coisa também o Reino Unido não aceita mais, né? Aí vem a 65, né? Vamos fazer um convite aqui agora para o próximo aluno. O que é necessário nesse período de transição para os dois lados, Reino Unido e União Europeia? Então, vamos ver aqui a participação do Miguel. Vamos lá, Miguel. Participação de pessoa na questão 65. Vamos lá na questão 65 de novo. O que é necessário nesse período de transição para os dois lados, Reino Unido e União Europeia? O texto, então, vai nos informar. É só buscar aqui a resposta para você mencionar aqui para nós, tá bom? Deixa eu lá na página onde está a resposta. Ela já estava marcadinha. Vamos ver aqui no texto aqui. Só voltar aqui um pouquinho. Bom, o que você pode ler para nós, então? Deixa eu só voltar aqui na questão. O que é necessário nesse período de transição para os dois lados, Reino Unido e União Europeia? Vamos ver se seria isso aqui. Vamos lá. Apesar das negociações realizadas pelo Reino Unido para a sua saída, os envolvimentos ainda precisam de decidir como será o relacionamento futuro. Até o final de 2020, o Reino Unido continua a seguir todas as regras da UE e sua relação comercial permanece a mesma. Ok. Vocês estão percebendo que ainda é preciso, né? É uma negociação entre os dois lados ainda, após a saída já definida, mas então é preciso, então, nesse período, né, de transição, ó, que os dois lados, né, analisem a necessidade de negociação de um novo acordo de comércio que permite as mercadorias circularem no Reino Unido e na União Europeia. Então, quer dizer, o Reino Unido já saiu, mas ainda estão discutindo ainda esse livre comércio, porque o Reino Unido continua na Europa, ele não saiu da Europa, ele saiu foi da União Europeia. Tá? Bom, parada obrigatória, mais uma incluída aí para vocês fazerem, tá bom? Então já temos aí a parada obrigatória da página anterior a essa, né, que é da página 62 a 63, e com o andar dos nossos trabalhos agora, da página 67 e 68. E para finalizarmos, Rússia e SEI, Comunidade Econômica Europeia. Vamos entender o que é isso aí. Bom, vocês estão vendo a imagem dessa senhora, hein? Estão percebendo a imagem dela? Sim. Sim. O que você acha que está acontecendo? Fala o que vocês estão achando. Eu acho Me que ela preocupa com se está certo ou está errado. acho que ela é uma moradora de rua. Acho que ela é moradora. Eu também acho que ela é moradora de rua. Morador de rua. Mais alguém? Ela é uma pedinte de dinheiro. Me dá uma ajuda aí? Mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Gente, Dá um dinheiro aí pra comprar uma cachaça. Pois é, uma situação triste, né? E essa, como o Túlio falou, deve ter observado lá, né? Ó, pedinte na Taça Vermelha em Moscou em 1994. Nessa do campeonato, essa senhora já não é mais viva, né? Pelo tempo. Mas imaginem vocês, o que é essa situação que a gente depara, né, em qualquer lugar do mundo. Pois é. E lá na Rússia não foi diferente. Lembrando que lá era o socialismo, né? E enquanto União Soviética, você sabe que a preocupação da União Soviética, além de manter 14 países nessa organização, sob a liderança da Rússia, somando 15 países ao todo, a Rússia ela investia muito em armamento, né? Por causa da Guerra Fria, aquela tensão, né, provocada pela Guerra Fria nesse período, após a Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra Fria, quando então Estados Unidos pronto para atacar, enquanto
não sofrer esse ataque. E a União Soviética, sob o comando da Rússia, pronta para atacar, enquanto não sofresse nenhum ataque. Então, essa tensão fez Estados Unidos ficar preparado, né, com armamento bélico, armamento pesado, né, e a Rússia também. Os Estados Unidos, economicamente falando, investiam em tudo, né, tanto na produção de alimentos, na atenção à sociedade e à economia. A Rússia, limitadamente pelo socialismo, ela investia em armamento, mas passou a não investir na produção de alimentos. Ela produzia através dos chamados planos quinquenais. A cada 5 anos, dava prioridade a um produto. E aquele que, na hora da atenção, começava a fazer falta. E a população também ficou deixada de lado. Aquilo que era para ser igualdade, gerou desigualdade. Então, essa imagem mostra isso aí. Tá? Então, em 1991, com o fim da Rússia, com o fim da União Soviética, né? Ou seja, a Rússia comandava mais 14 países que formava a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, começou a se desintegrar, né, a partir de 1991, com o fim da União Soviética. E, a partir do momento que começou, então, a desintegrar, começou, então, para aqueles países que mais sentiram essa dificuldade. São os países chamados Repúblicas Bálticas, que é a Letônia, Estônia e Lituânia, que são aqueles países, né, que estão ali sendo banhados pelo Mar Báltico. Lembra aí do mapinha aí que vocês localizaram, né, o Mar Báltico, onde está ali a região da Lituânia, Estônia e Letônia. Então, essas primeiras repúblicas se declararam independentes. Já em 1991, com o fim, né, da União Soviética, elas se libertaram, e nisso outros países foram em seguida, e com o fim da União Soviética, tá, com o fim da União Soviética, que era 14 países, mais a Rússia, 15, com essa desintegração, resultou aí em 15 novos países, agora não mais como União Soviética, e sim como SEI, Comunidade dos Estados Independentes. Tá? Bom, tem países aí que, com o passar do tempo, vão sair dessa comunidade, embora ela acabou a União Soviética e surgiu a SEI, com 15 novos países, que eram os antigos países que faziam parte da União Soviética. Tá? Então, 15 novos países, né, foi o resultado da integração soviética, alterando as fronteiras e redesenhando, né, o mapa mundi. Como o texto fala, né, a Rússia passou a ser o país de maior extensão territorial, abrigando grande potencial bélico herdado da ex-União Soviética, como eu já falei, e também com o melhor desempenho econômico, apesar das crises econômicas e sociais. O aumento do desemprego, a pobreza ao longo da década de 90, mesmo assim, a Rússia ainda se destacava em relação aos demais países. E esse destaque em relação aos demais países, ela continua aí, né, sobrevivendo, mas nem todos conseguiram, com relação aos 14 países que faziam parte da ex-União Soviética e que se integraram à Comunidade Econômica, a SEI, que é a Comunidade Econômica Independente, como nós já vimos aqui nessa sigla aqui. Bom, e a partir daí, a gente vê que a pergunta 66 vai mexer um pouquinho com essa ideia aí da Rússia, né? Aí, Rosinha, vamos lá convidar agora. Deixa eu ver aqui. Júlia, vamos lá participar? Oi. Vamos lá. Júlia, então sua participação é a seguinte. Qual foi o resultado da adoção de uma política nacionalista com o governo de Vladimir Putin na Rússia no início dos anos 2000? Então, tá aqui, ó. Bem verdinho aí, pode ler para nós. O país adotou uma política nacionalista que resultou no crescimento da economia russa. Esse estabelecimento econômico recolocou a Rússia como uma das economias emergentes do planeta. Ok.
Então, vocês estão percebendo, né, que com a chegada desse presidente, ele então começou a tentar restabelecer o desenvolvimento econômico da Rússia, né? Agora já a Rússia já pré-capitalista, tá, gente? Um detalhe, pré-capitalista. Acabou a União Soviética, acabou o socialismo. Não se esqueçam disso. Agora a Rússia pré-capitalista, e com a chegada do Vladimir Putin, né, no ano de 2000, olha o gráfico aí, declínio da pobreza, né? Foi justamente no ano que ele chegou, em 2000, olha, 2000 para 2016. Então, nós fomos ver aqui, né, 2001 é o período que o Vladimir Putin estava governando aí a Rússia. Olha como que ele conseguiu diminuir o desemprego. Ele conseguiu diminuir o desemprego gerando emprego, né? Então, o texto agora nos chama a atenção como que ele conseguiu fazer isso, aproveitando os próprios recursos da Rússia. Então, a Rússia, rica em recursos naturais, né, sendo aí o segundo maior produto de gás natural e petróleo, como o texto fala, recurso até exportado por meio de gasodutos para diversos países europeus, embora a Rússia extensa, mas tem poucas terras agricultáveis devido às condições climáticas desfavoráveis, como já é de conhecimento de vocês. Aí vem a 67, eu pergunto assim, aí eu vou fazer um convite aqui, agora para Túlio. Vamos lá, Túlio, rapidinho, nosso tempo agora está ficando curto. Vamos lá. A pergunta, Túlio, qual o destaque da Rússia na produção e exportação do setor primário? É tudo isso aí, Túlio. Vamos lá. É tudo isso? Tudo isso aí? Vamos ler só o segundo parágrafo. Beleza. Você me ajudar aí. Peraí. Começa em a indústria, né? Começa aqui, ó. Nas regiões. Peraí que eu não tô... começa na... Página 59. Vou ler aqui. Vou ler aqui. Nas regiões do norte do país, concentram-se principalmente a criação de gado, enquanto as regiões do sul e da Sibéria Ocidental produzem cereais. A agricultura representada 4% do BIP e emprega 6,5% da força de trabalho. Ok. Ainda... Você percebeu? Opa, é isso aí, tá? Você percebeu o seguinte, mas se você quiser, você pode ler a próxima, ó. Então, qual é o destaque da Rússia na produção e exportação do setor primário? Foi o que você falou, né? Criação de gado nas regiões do sul e na Sibéria Ocidental, produzem também, né, os cereais, e agricultura, 4% do PIB, emprega 6,5% da força de trabalho. Então, o destaque da Rússia está no norte, com a criação de gado, e no sul, na região da Sibéria, produção de cereais. Tudo em função da questão climática, que muito contribui, tá? Túlio, se você quiser dar sequência, então vamos lá. É um rosa, mas não tem problema não. Qual é o destaque da Rússia no setor secundário? Aí sim, vamos falar da indústria. Pode, Túlio? Vamos lá. A indústria é o segundo setor mais importante da economia e representa cerca de 30% do BIP, Produto Interno Bruto do país, empregando cerca de 27%. Desculpa que teve um barulho aqui. Estou te ajudando. Vale lembrar que a Rússia herdou a maior parte das bases industriais da extinta União Soviética. Os setores mais desenvolvidos são os de produtos químicos, metalúrgicos, mecânicos, construção e defesa. Vocês estão percebendo que aqui nós temos, então, setor secundário. Aqui nós temos o setor primário, como vocês estão percebendo aí, ó, né? Setor primário, agricultura e pecuária. O setor secundário, a questão da indústria, onde muitas indústrias do passado foram reaproveitadas e até melhoradas, né? Com destaque para os setores dos produtos químicos, metalúrgicos, mecânicos e a construção de defesa. E, avançando mais um pouquinho aqui, para fechar essa questão ainda dos setores econômicos, qual é o destaque da Rússia no setor terciário? Posso avançar aqui um pouquinho. Já o setor de serviços concentra 65% da produção econômica ativa, 66% dos trabalhadores e é responsável por cerca de 55% do PIB, dado o aumento do país
os setores de transporte, das comunicações e do comércio são particularmente importantes. O turismo está se tornando uma fonte crescente de renda. Então, vocês estão percebendo que aqui fala do setor terciário, né, que tem a ver com a atividade econômica, o crescimento aí, né, da porcentagem do produto interno bruto, o destaque para os setores, né, da economia, como transporte, comunicação, o comércio e o turismo, gente. Em um local com tranquilidade consegue atrair o turismo, e isso é fonte de renda. Isso é a Rússia, e foi nessa parte que o Vladimir Putin conseguiu erguer, né, estruturalmente e economicamente a Rússia após a sua chegada. E a questão da Comunidade dos Estados Independentes, né, que é a CEI, a gente percebe então aí que há uma outra situação, né? Após a desintegração da URSS, forma-se a CEI, como você já sabe, menos as repúblicas bálticas. E a formação da CEI foi fundamental para a economia e defesa dos territórios. Ao longo de quase 5 séculos, as relações políticas, econômicas e militares resultaram em grande dependência entre as nações. E um detalhe, né, que a disputa geopolítica e econômica entre a Rússia e os demais países membros da CEI comprometeram a sua unidade. Atualmente conta com 11 membros. Então, aquilo que era 15, né, menos a Rússia e menos as repúblicas bálticas, passaram a ser 11. E aí vem uma pergunta, né? Uma pergunta que eu vou pedir a Lara. Ok. Lara, está me ouvindo, Lara? Vamos lá, Lara, você agora, a sua participação está aqui, ó. Lá na questão 70. Quais países são exemplos da disputa geopolítica e econômica com a Rússia não sendo membros da CEI? Você pode ler para nós, de verdinho aqui? Como exemplo, podemos citar a Geórgia, que deixou a CEI em 2009, e a Ucrânia, que apesar de ser membro formal, tem se afastado desde 2014 em virtude de conflitos com a Rússia e se aproximado da União Europeia, assim como fizeram as repúblicas bálticas que passaram a integrar a União Europeia desde 2004. Ok, então vocês estão percebendo, né, que nem tudo agrada, né? Então, a Geórgia deixou a CEI em 2009, a Ucrânia também em 2014, e as repúblicas bálticas já tinham deixado, né, muito antes de surgir a CEI, com o fim da União Soviética, e não quiseram ingressar. E, para finalizar, os movimentos separatistas, né, aí vem até perguntas a respeito disso aí, né? Caracteriza a Catalunha, caracterize os Países Bascos e caracterize o conflito no Reino Unido com a Irlanda do Norte. Rapidamente, a primeira coisa que eu quero que vocês observem nos movimentos separatistas é o desejo de implantar um sentimento nacionalista, ou seja, onde eu moro, eu quero que pertença a minha cultura, a minha língua, a minha religião, a minha política. Então, daí vem os problemas, né? A Catalunha, ela está aqui, ó, esse mapinha aqui, ó. A Catalunha está aqui na parte sudeste da Espanha, tá? Os Países Bascos na parte nordeste, tá? E o problema aqui do Reino Unido, ao sul do Reino Unido, né, na questão da Irlanda do Norte aqui, é a questão, então, religiosa. Então, nós temos questão religiosa e aqui temos questões territorial. Eu gostaria que depois vocês fizessem uma leitura com mais calma a respeito desse assunto, tá bom? Que tem a ver com o que eu já falei agora, questão territorial, religião e a briga, né, por fazer com que o território pertença a eles, embora jamais vai isso acontecer, porque o território pertence à nação, e não a um grupo, tá, com as suas reivindicações. Mais uma parada obrigatória, tá bom? Para ser feita, página 71 e 72. E essas paradas obrigatórias da aula de hoje, tá? Eu vou pedir para que vocês possam imprimir de hoje até a próxima segunda-feira, tá bom? Por enquanto, é só isso, tá? Qualquer dúvida, né? Não deixe de usar o nosso grupo, tá bom? E em termos de atividade, são essas aí. O que eu falo a vocês aí, e não deixem de fazer atividade, não deixem de postar, tá bom? Agradeço a participação de todos, né? E qualquer dúvida, não se esqueçam.
mande no nosso grupo, para que a gente possa, então, estar ajudando vocês aí a solucionar as possíveis dúvidas. Então, até a próxima aula. Bom dia a todos. Tchau. Tchau, Vânia. Tchau. Até a próxima aula. Tchau.